Estamos de volta aqui na reta final do nosso Entre Nós, justamente para falar sobre o tarifaço americano, a suspensão dele e os impactos. A gente começa com o destaque internacional com o nosso correspondente Eduardo Barão. Boa tarde, Barão. Olá, boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Pois é, a decisão do presidente americano Donald Trump em retirar parcialmente o tarifaço imposto aos produtos brasileiros segue repercutindo também aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas por aqui entendem que a decisão de Trump foi tomada por causa da inflação que disparou por aqui. Preços, por exemplo, do café, da carne que tiveram alto. São produtos importados do Brasil, principalmente o café, no caso, e que não tem aqui nos Estados Unidos. Não há produção de café aqui no país. Da carne ainda tem, mas a carne brasileira é uma carne de segunda, utilizada principalmente nos hambúrgueres. E agora há uma expectativa de que os preços desses produtos voltem ao que era antes do tarifaço. É claro que outros mercados acabaram sendo buscados aqui nos Estados Unidos. O Brasil vai ter que correr atrás, evidentemente, para voltar ao que tinha no passado do consumo por aqui. Mas isso deve acontecer. O Brasil é o maior exportador de café do mundo. A carne brasileira também é de qualidade muito competitiva. E agora fica a expectativa para saber se outros produtos que não foram até agora beneficiados, digamos assim, com essa volta atrás do Trump, também vão ser. Essa é a grande iniciativa agora, a diplomacia brasileira, que quer que todos os produtos voltem a ter o mesmo nível de cobrança que tinham antes do tarifaço anunciado pelo presidente americano. Valeu, Barão. Obrigado pelas informações. Barão ali no meio da Times Square, com som de buzina e tudo mais, trazendo essa informação. Aposto que Eduardo Barão foi comprar um cafezinho, conferir se os preços já mudaram por lá. A gente estava conversando mais cedo aqui na programação que estava bem pesado mesmo para o consumidor americano, e o Barão fazendo esse relato para nós. Você viu, a Juliana Rosa já apareceu na sua tela, se você estava acompanhando a gente por imagens, e agora abro os microfones para ela para trazer repercussão justamente sobre essa retirada, né, Ju, dessa tarifa de 40% sobre alguns produtos. Mais cedo a gente conversava aqui com o representante do setor de café e havia uma celebração, evidente, mas, por exemplo, café solúvel não teve a retirada da taxa, é ainda um problema. E tem uma série de outros produtos, né? O tarifaço aqui para o Brasil estava valendo para 700 produtos, tem outros tantos que ainda continuam com essas tarifas. Quais são as informações que você tem para nós? Boa tarde. Pois é, a gente pode olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio, de né, café. Renan? De café, de preferência mais cheio. Mais né? cheio de café. Sexta-feira, estamos precisando, né, daquela caneca cheia desde Por favor. cedo. Boa tarde para você, para a Lari. Boa tarde para você, ouvinte. Olha, de fato, assim, é o copo meio cheio porque houve um avanço nas negociações entre Brasil e Estados Unidos, principalmente se a gente imaginar, a gente falou tanto que uma aproximação entre Trump e Lula pouquíssimo tempo atrás parecia algo quase que impossível, né? Então foi, de fato, um avanço surpreendente da diplomacia brasileira e, portanto, a gente tem que comemorar, sim, né, o fato da gente estar conseguindo ter esse diálogo, o avanço e a retirada de produtos brasileiros dessa lista do tarifaço de 50%. Hoje, principalmente café e carne, mas também frutas e outros produtos que entraram na lista. Então, esse é o copo meio cheio, é importante. A gente pode até pensar, né, Renan, mas o fato da gente não estava vendendo tanto para os Estados Unidos poderia ser bom para o consumidor brasileiro, né, porque aí sobra café, então, mais ou menos, né, porque produtos agrícolas, eles acabam encontrando novos mercados, então, não necessariamente o preço vai cair aqui para a gente, né, o café, a carne, principalmente, conseguiu, os dados da balança comercial mostraram que teve queda para os Estados Unidos, mas eles conseguiram encontrar outros compradores na Ásia, principalmente. Então, enfim, é importante que tenha, assim, a redução de tarifaço para que a gente tenha uma situação para as empresas brasileiras melhor, né, de lucratividade. Enfim, isso é bom para a economia brasileira. Agora, o copo meio vazio é esse que você trouxe, que é o fato de que a gente tem ainda uma fatia considerável de produtos numa lista de 50%, que é um embargo, né? 50% de tarifa de importação. E é uma lista grande, viu? Estava até pegando aqui os dados com o Lucas Ferraz, que é coordenador do Núcleo de Estudos de Comércio Internacional da FGV, e ele diz que ainda temos 40% de produtos que são exportados para os Estados Unidos que estão com a tarifa de 50%. Fiquei até impressionada com esse número, imaginava que era menos, mas é um cálculo, eles pegaram produto
por produto, toda a pauta de exportação e finalizar esse estudo agora há pouco, o Centro de Estudos de Negócios Globais da FGV. Então, 40% das exportações continuam pagando tarifa de 50%. Os mais importantes, aço e alumínio, também indústria de máquinas, indústria calçadista, automóveis. Então, tem ainda uma série de produtos brasileiros que estão realmente sofrendo o embargo. E aqui é mais difícil porque a gente já imaginava, lembra, a gente falou até que o Trump já tinha sinalizado que poderia reduzir a tarifa do café, né? Chegou até a falar banana, né? Ele chegou a citar mesmo, né, alguns exemplos, e a gente já falava que era mais esperado que houvesse uma redução em comida, porque é inflação, né? E a inflação mais rápido está subindo. sentir. E é o que realmente interessa ali para ele, porque o consumidor americano está reclamando, né, que a inflação, ele foi eleito Trump para reduzir a inflação, né? Um dos motivos que elegeu o Trump foi a inflação alta, e ele vai gerar mais inflação. Então, era óbvio, né, era uma pedra cantada que se você aumenta o custo de produto que chega para você, dificulta a mão de obra imigratória mais barata, é óbvio que o custo ia subir. Então, ele agora faz esse movimento para reduzir preços agrícolas, mas os industriais é mais difícil, porque por dois motivos. Um, que ele não tem um impacto tão significativo na inflação americana, como o café, por exemplo, né, carne e tal. E dois, porque a política tarifária é uma política central do governo americano. Ele acredita que as tarifas são importantes, seja para arrecadar mais, porque eles têm um problema de déficit, de dívida ali grande, seja porque eles acreditam que tem que estimular as indústrias locais, né? É a mentalidade que eles têm ali para manter essas tarifas. Então, o pessoal da indústria aqui no Brasil, eles olham de uma maneira esperançosa, porque eles acham que destravou o diálogo, está tendo avanços, né? Houve a retirada do tarifaço, e eles acham que sim, tem chance de agora, setor por setor, ter uma conversa, se não for para zerar, como os agrícolas conseguiram, pelo menos, para baixar esses 50 para 10, pelo menos, que é a grande esperança. Foi o que o Lula pediu para o Trump, né? Tirar o tarifaço, esse grande aí dos 40, e ficar no mínimo, pelo menos, dos 10, que já para eles já vai ser uma grande vantagem. Então, vamos ver o que vai sair disso, né? Ju, pensando nessa redução, o governo americano anunciou que a redução dessas tarifas que foram suspensas agora dos produtos agrícolas vai ser retroativa, válida ali da metade de novembro. Isso. Não lembro agora se dia 13 ou dia 15, mas foi a data que o Mauro Vieira fez a reunião com o secretário de Estado americano. A gente vai sentir um alívio na economia nacional por causa disso? E se sim, vai ser até o fim do ano? Vai ser mais para frente? O que você consegue especular para a gente? Temos um minutinho, tá? Tá. O que é importante, acho que, para a gente nesse momento é a redução do ambiente de tensão, né? A gente vê que você tem espaço para dialogar, mais no sentido da gente ter um ambiente de maior tranquilidade, as empresas voltando a ter acesso a esse mercado, né? Que é um mercado importante, por mais que você possa encontrar outros mercados, mas não dá para ignorar que você perdeu o principal mercado do mundo é um problema, né? Enfim, isso cria um problema. A empresa tem que ir buscar outros lugares, enfim. É bom que a gente tenha os Estados Unidos e também a Ásia e também outra, a Europa, enfim, né? Tenha outros países. Então, para o Brasil é muito bom. Acho que a gente entra no final de ano aí com uma expectativa mais favorável, né? Para a economia brasileira. Agora, torcendo para a indústria, pelo menos, ter algum benefício aí nessa negociação, né? Porque vai ser importante para a gente que a indústria também seja atendida, né?